Beleza. Antes de mais nada, gente, para começar essa segunda aula, seria bem interessante que a gente visualizasse os exercícios propostos, né? Eu não sei se alguém chegou, tentou fazer, mas, bom, se tiverem a oportunidade, tentem. Eu vou mandar para vocês hoje, depois da aula, o exercício feito, né? Eu já meio que fiz. Então, vamos lá. A gente vai continuar trabalhando com os dados do furacão Katrina. Na próxima aula eu vou estar trazendo outro tipo de dado para a gente estar usando também, mas a gente vai continuar trabalhando com esse evento, porque foi um evento bem legal e tem bastante informação que dá para a gente extrair dele. Então, o conteúdo abordado nessa aula vai ser a resolução dos exercícios, operações com mapas, a gente vai visualizar o renderizador 2D Data Render, Contour Render, Slice Render, Wireframe Render e funções de estatística. Então, é uma aula um pouco grande, mas vamos na calma, a ideia é ir entendendo tudo e se alguém ficar com dúvida, pode estar revendo esse vídeo futuramente. Assim, a parte de 2D Render até o wireframe render é interessante, porque na última aula eu mostrei o volume render e o isosurface render, que é basicamente a questão do volume, né? Plotar o x, o y e o z do meu dado. E a ideia é a gente mostrar da parte bidimensional e a evolução desses renderizadores até chegar no tridimensional, porque, como eu disse, o Vapor, apesar de ter um foco no tridimensional, ele tem renderizadores de bidimensionais que são bem legais e bem úteis assim, de ser usado também. Esse aqui é o exercício 1 que eu passei da lista, né? Que era basicamente criar dois pontos de controles de uma variável. Eu pedi a pressão, no caso, que eu acho que seria interessante, e usando aquela função de transferência que eu mostrei na última aula. E com aquela tabela contendo histograma de distribuição da frequência dos valores. É interessante, assim, porque nesse caso, eu pedi para fazer um alto, um valor alto e um valor baixo, assim. Só que esse valor aqui, vocês veem que não é um valor de representação, né? Por quê? Porque aqui tu tem uma descontinuidade no seu dado, no modelo, né? O buraco ali onde está acontecendo, né? Está acendendo o fluxo, a gente tem uma descontinuidade. Então, aqui a gente tem uma isosurface, né, que é onde a pressão está mais alta, então é interessante que tu pode ver a borda, né, a borda mais alta e o núcleo sendo a parte de baixa pressão, no caso, tá? E assim, é interessante que a gente consegue ver, né, onde está bem, assim, o posicionamento do núcleo, à medida que tu vai vendo os valores mais extremos também, tu consegue refinar ainda o ponto. Então, é interessante, assim, fazer esse dado. Lembrando que isso aqui é um isosurface. Eu vou mostrar para vocês hoje um renderizador de slice que é diferente. Então, vamos lá. Esse aqui é o exercício 2. O exercício 2 é basicamente a mesma coisa que o primeiro, só que a ideia era aplicar cores diferentes, né, para a gente ter esse tipo de visualização. Então, assim, ó, o legal desse exercício é que, assim, o diferente dele é vocês aprenderem a duplicar, né? Eu vou mostrar ali novamente depois quando a gente estiver abrindo o Vapor, mas duplicar o resultado do exercício anterior. Lembrando, né, que eu deixo até o aviso, que a gente tem que remover um deles ou escolher trabalhar com o valor mais alto da pressão ou com o valor mais baixo, removendo um deles para que não haja sobreposição no seu dado, né, para que a informação não tenha sobreposição. O terceiro exercício era para visualizar um Barbie, né, visualizar componentes do vento. Esse era bem simples, era só definir um tipo de escala, de tamanho e de grossura do vetor, né, e atribuir uma espécie de cor para ele, né. No caso, eu pedi amarelo, mas whatever, independente. O terceiro já era um pouquinho mais chato, mas também é bem tranquilo, eu mostrei em aula.
era trabalhar com o Big Blue Marble, né, aquele tipo de mapa que eu mostrei, aquele tipo de TMS, que é o conjunto de GeoTIFF, de TIFFs também, e com isso ver a variável W, né, o vertical, e marcar eles com alguma cor, né, para que haja essa diferenciação. Então, aqui a gente sabe que essa região tem um alto componente vertical, né, que é o W. Enfim, aí é tranquilo, tem o X e o Y, esse aí era só o W. E esse aí era basicamente os exercícios, então, bem tranquilo, vou passar eles para você. Então, vamos para a aula de hoje. Tá. Antes de mais nada, vamos abrir o Vapor, né? Como fazer aquela a nossa liturgia. Vapor, as mesmas coisas de sempre, manual de visualização, menu para poder configurar a visualização, file, import, vai importar, vamos ser os mesmos dados, né, WRF. Agora eu organizei melhor agora os dados aqui para a gente trabalhar. Vapor. São os dados que a gente estava trabalhando na última aula. Tá. Mesma coisa, né? A gente tem aqui o nosso renderizador. Aqui é interessante o seguinte, né? A gente vai trabalhar com a transição hoje dos renderizadores bidimensionais para renderizadores tridimensionais. Então, agora a gente não vai trabalhar com aquela questão do volume, tá? A gente vai ver isso posteriormente, que é aumentar a altura, né, dos eixos. Mas, assim, antes de mais nada, eu tenho que mostrar para vocês novas funções do renderizador de mapa, que é bem interessante antes da gente aplicar esse tipo de renderizador, tá? Então, novamente, a gente vem em New, em Imagem. Aqui a gente pode dar o nome para a imagem, mas se vocês não derem um nome para a imagem, ele vai botar o nome do renderizador. Selecionando OK aqui, ela entra dentro do meu menuzinho. Aqui uma dica que eu dou, eu acho que na última aula também dei essa dica, antes de ativar, faça uma pré-configuração antes, se você tiver noção. Assim, como vocês estão aprendendo a usar a ferramenta, é interessante vocês já irem visualizando, por isso que eu sempre já chego, ativo e vou mexendo. Mas, assim, o legal mesmo é vocês configurarem tudo certinho, depois ativa, porque aí isso consegue trabalhar melhor com o custo operacional da sua máquina. Então, se tiver uma máquina que já não aguenta tanto, é interessante esse tipo de ação. Então, aqui novamente, né, vamos dar uma olhada no HGT, que é a da imagem, aparência, vamos para o Big Blue Marble, perdão. Selecionamos, vamos ativar aqui. Tá? Olha, uma coisa interessante, assim, para a gente ver, eu não sei muito da geografia dos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, olhando um mapa desse, eu sentiria dificuldade. Acredito que vocês também devem ter sentido de localizar o evento. Então, assim, uma dica que eu dou agora é a gente usar uma ferramenta que eu mostrei na aula passada a nosso favor, nesse sentido. Então, se vocês vierem aqui, Navigate, de novo, e o região, a gente pode definir as regiões desse mapa, assim como a gente definiu na aula passada a região do volume, né? Para fazer um corte no fluxo, enfim. Se vocês aumentarem, né, mesma coisa, segurar com o direito do mouse e arrastar, vocês conseguem ampliar a sua área de mapa, né? Então, por exemplo, aqui ainda não tenho muita noção de onde está ocorrendo o evento, mas aqui já fica um pouquinho mais familiar. Eu acredito que tem aqui a Disney, né, a Flórida, aquela região do sul dos Estados Unidos, né? E para ter a certeza, a gente pode ir puxando um pouco mais. Olha, aqui já começa a aparecer o México, então aqui a gente consegue ter uma visão melhor, né, da onde o evento está ocorrendo. Lembrando que, por se tratar de um WRF, que é um modelo regional, a gente tem, eu vou voltar para o Navigate, a gente tem essa área, né, onde é que o modelo
foi rodado, né? Onde a pessoa que rodou esse modelo, rodou esses dados, setou esse domínio, né, que a gente chama, e aqui os dados estão ocorrendo nessa região. E então, tipo, aqui tem um domínio, mas a gente pode ampliar no nosso TMS, né? Por quê? O interessante é o seguinte, o TMS, né, o Vapor, o que ele faz? Ele pega o dado TMS do Big Blue Mabel e junta as latilon dele, coincidir com as latilon da minha área de renderização. Então, aqui eu consigo manter a minha área onde o modelo foi renderizado e ampliar para ter uma noção geográfica maior, né? Uma coisa interessante também é que se vocês ativarem essa opção Ignore Transparência, vocês conseguem visualizar o oceano também. Eu geralmente não gosto de usar muito o oceano, porque às vezes, por exemplo, eu trabalhando com rain, que é chuva, e às vezes a cor de fundo do oceano, principalmente quando o evento está acontecendo no oceano, às vezes acaba confundindo com a cor onde tem os menores valores precipitados. Mas assim, é interessante. A gente pode deixar ele por enquanto, aí à medida a gente vai tirando quando for necessário. Eu não vou também retirar aqui nessa região, eu não vou retirar, eu não vou excluir, eu vou ir deixando para que o quê? Para que vocês possam tá acessando, depois eu vou mandar essa aula também, esse arquivo do Vapor que eu estou gerando aqui, para vocês poderem mexer nele. Então, aqui, a gente tem nosso mapa, a gente vai para o nosso renderizador, né? Nosso primeiro renderizador, que é, no caso, o Two Data Render. Ele é o renderizador mais simples, assim, ele é o mais simples, de grade regular, ele é interessante para a gente ter uma visualização rápida. Uma dica, assim, para a gente que usa e não tem computadores tão legais, em vez de já pular direto para o pote, que é o tridimensional, que foi o que eu mostrando na última aula, né, legal, assim, para gerar aquele interesse, mas antes de pular direto para o pote do tridimensional, é legal a gente poder visualizar esses dados bidimensionalmente para a gente ver o que a gente vai trabalhando, e aí dali ir passando, né, fazer uma progressão de renderização do nosso dado, para a gente extrair o máximo de informação. Então, a gente vem aqui em New, aqui vai ter a função do toData Render, né? A gente seleciona o toData Render. Vamos dar um OK. Beleza? Mesma coisa. Aqui tu vai selecionar a variável, né? No caso, vamos ver o 10. Eu vou mandar para vocês também, né? Porque eu acredito que, assim, principalmente quem não trabalha com o modelo diretamente não entende muito bem o que significa cada variável dessa, né? Então, tu me pergunta o que é TSK, né? Que é Surface Skin Temperature. Então, o que é o 10? Que é vento de U em 10 metros, sabe? Então, tipo, para vocês que não têm noção, eu vou mandar um link com certinho qual o nome correspondente de cada variável e a sigla dela. Então, às vezes, quer buscar uma variável tal, trabalhar com uma variável X ou Y, entende? Aí a ideia é legal a gente ir mexendo. Então, se vocês colocarem um 10, né, que é uma componente do vento em 10 metros, a gente tem que fazer o seguinte. Lembra que esse to the date ele é um dado bidimensional renderizado de um dado tridimensional. Agora a gente vai ter que fazer um esforcinho aqui para enxergar. Imagina o seguinte, olha, a gente tem um volume aqui, tá? Vamos imaginar que isso seja um cubinho. A gente tem um cubo que é tridimensional, né? E nesse cubo tridimensional, a gente vai ter um volume, né? Então, a gente tem X, Y e Z. E esse volume contém dados em diferentes níveis. Então, você vai ter dados de superfície e dados de altitude. O que a gente tem que pensar? Esse toData Render, o que ele faz? Ele pega os dados de diferentes níveis e compacta em um único nível só. Não sei se usar a palavra compactar é o melhor jeito de dizer, mas ele sobrepõe todos os dados em conjunto. Então, aqui você vai ter um tipo de dado só, de um tipo de representante de todos os níveis. Então, quando seleciona o 10, assim, geralmente a gente coloca a altura.
para selecionar essas variáveis em função da altura. Então, tipo, tu meio que compacta tudo isso. E aí é interessante, porque quando você visualizar o dado, vocês vão ver o seguinte, ele é uma finura, ele não tem, ó, ele não consiste, ele não possui volume, ele simplesmente é um dado plotado em cima, assim. Claro, ficou muito ruim a visualização e eu vou explicar e vamos melhorar isso aí. Então, a gente tem nosso dado aqui, que basicamente não dá para ver nada. Ficou estranho. Assim, interessante, então a gente, para dar uma limpada nesse dado e visualizar melhor ele, a gente vai em imagem. E a gente pode, um dos recursos, né, eu mostrei na última aula, é ou reduzir, ou ir reduzindo a opacidade, né, ou deixando o dado menos ou mais opaco, ou a gente pode ignorar a questão do oceano, né, então a gente já consegue ter uma visualização melhor desse dado. Mas assim, a gente ainda perde muita informação na questão aqui do continente, né? Então, assim, interessante é pensar o seguinte, vamos lá. Se a gente tem dados, tá? Se a gente tem dados sobrepostos, né? A gente conclui o quê? A gente perde informação porque o mapa está sobreposto ao dado, beleza, isso é lógico. Então, o que, que a gente pode fazer? Eu mostrei na última aula, em geometria, a gente pode definir a altura, né, desse meu mapa. Se a gente colocar valores negativos nessa altura, vamos supor se eu colocar -6, tá? Olha aí, -6. Ele vai sobrepor a imagem que está abaixo, né, abaixo dele, acima dele, porque ele vai meio que descer. Ele vai descer e vai sobrepor, vai colocar em cima a imagem, assim, basicamente. É interessante que se você colocar valores muito esdrúxulos em Z, tipo, vamos testar. Ó, se vocês colocarem valores muito esdrúxulos, 65, ele vai criar um relevo inverso. Isso não é interessante, né? Porque tu vai criar buracos aonde não existem, né? Então aqui tu tá criando uma montanha invertida, então é horroroso. Não coloquem valores esdrúxulos em Z negativo. Então, legal vocês deixarem por volta de, acho que -1, por quê? Tu vai criar um certo relevo aqui, né? Só que ele é insignificante, porque a informação ainda está contida nessa região aqui. A gente tem a informação do nosso dado, e a gente não perde a informação que está aqui na parte de terreno e nem na parte de água. Tanto que, se vocês voltarem, né, e ativarem de novo a questão do oceano, o dado ainda mantém, ele não se perde mesmo com a imagem do oceano. Então, assim, é uma técnica que vocês podem usar até para manter, assim, a questão do oceano. Então, é bem mais simples, assim. Beleza. Estando dentro do toData, a gente vai em aparência, né? Eu vou insistir nessa função de transferência, porque ela consiste basicamente no coração desse software. Aqui que a gente vai lapidar nossos dados. E quanto mais vocês trabalharem com essa função, mais um fenômeno interessante vai acontecer, né? Quanto mais vocês trabalham, mais vocês conhecem, e à medida que o conhecimento aumenta, o grau de liberdade vai aumentar também. O grau de liberdade é o quê? De vocês poderem trabalhar, criar, por exemplo, visualizar melhor, entender melhor a ferramenta. Então, é interessante a gente ficar nessa função de transferência para que a gente aprenda bem. Então, vamos lá. Por ter ventos, o vento U, ele tem valores maiores, valores menores, eu já disse isso nas outras aulas. E aqui é interessante, um dos métodos, quando vocês encontrarem esse tipo de distribuição, é criar um ponto central. Por quê? Criando um point view central, a gente pode reduzir para realizar um corte nesses dados, beleza? E sem perder informação. Esse corte aqui, ó, se vocês repararem, então, só essa área está sendo visualizada, essa outra área está sendo visualizada com os valores maiores, mas todo esse conjunto de dados está sendo mascarado. Então, a ideia é o seguinte, se a gente trazer mais
para cá, a gente consegue acrescentar uma maior área de informação dos dados, né? Então, aqui, novamente, a gente tem o U vindo positivo aqui nesse caso, e o U negativo nesse caso. Então, ele está gerando aquele movimento rotatório. Em geometria, a mesma coisa. Aqui a gente pode cortar o dado, selecionar o dado. Aqui a gente pode alterar a área do dado. Então, assim, esse to data render é bem simples, né? A gente tem a aparência, tem, assim como eu falei na outra aula, tem as variáveis, tem a questão da geometria, mas, assim, a gente tem que botar na cabeça que, para a gente trabalhar com esse software, a gente quer tirar informação, né? Não é apenas gerar mapas bonitos também, dá para usar esse recurso, é óbvio, mas a ideia é a gente tirar informação. E para tirar uma informação, o que um dado, um gráfico, uma imagem precisa ter? Ela precisa ter legenda, né? Então, a anotação eu mostrei brevemente na última aula, mas eu já vou estar ensinando vocês a colocarem informação no dado de vocês, é bem legal. A anotação, a gente pode primeiro dar um título para essa anotação, né? Então, vou tirar o celular aqui para poder falar. Primeiro de tudo, a gente vai dar um nome, né? O 10 var, por exemplo. É um nome genérico. Podem dar o nome de vocês aí. E aí, quando vocês dão opa, sumiu. O 10 var. Se vocês ativarem. Calma aí. Esse mapinha aqui. Nossa, ele tá sumindo. Enfim, daqui a pouco eu coloco, vocês vão ver. Ele vai aparecer esse mapinha contendo informação. Aqui a gente pode regular tudo, basicamente, nesse mapa, né? Então, a gente pode inserir X nele, né? Movimentar ele em X. Então, imagina um plano cartesiano, assim. Juventude de plano cartesiano. Tem um X e tem um Y. Aqui tu vai poder controlar os valores maiores de X, menores de X. No meu caso, eu vou deixar mais ou menos aqui. Aqui a gente pode escolher a posição em Y também, né? Então a gente pode colocar a informação aqui, ou a informação mais aqui abaixo. Também vou deixar, eu costumo deixar assim mesmo, nesse canto. A gente pode escolher o tamanho em X também, então a gente pode aumentar. Só que como é um dado que representa a altitude, vai ficar mais interessante a gente aumentar um pouquinho mais em Y, né? Então aqui a gente pode aumentar em Y. Aqui é o número de ticks. O número de ticks é o número de informação que a gente vai ter dentro desse dado, né? Então, a gente pode atribuir vários tipos de valores, o que não é tão interessante, porque a gente só tem 2 tipos de cor, né? Então, a gente basicamente plotou 2 tipos de cores, então tem para que essa variedade toda, assim. É interessante? Eu acho que para chuva é mais legal. Para esse caso, não usaria tanto. Mas geralmente eu deixo os valores baixos, que aqui, olha, eu tenho aqui tem 33, menos 36, então dá para ter uma noção dos mais extremos, né, e os dos que estão mais intermediários aqui. Aqui a gente pode aumentar a fonte, né? Então a gente aumenta a fonte do nosso dado, lembrando que o quê? Lembrando que esse tipo de menu aqui, ele não tá preso à imagem, né? Então, vocês podem mexer, olha, que o menu se mantém. O menu é uma coisa à parte da imagem. E isso é legal, por quê? Porque vocês podem posicionar de acordo com o que vocês acharem melhor, né? Claro que eu sempre começo clicando aqui, que a gente vê a parte onde a gente está trabalhando, né? Mas aí, posicionando o menuzinho aqui, a gente pode extrair informação, né, no caso aqui. Então, por exemplo, se vocês estiverem com o menuzinho aqui e virem em Capture, aqui no canto superior, a gente pode escolher o single imagem, né, e exportar esse tipo de figura. Então, ele vai exportar, ele dá esse aviso mesmo, e aqui tu pode escolher, né, o nome da figura, onde você quer salvar, e ele vai salvar essa imagem aqui. Então, é legal vocês posicionarem bem certinho, assim, que dá tudo certo, fica show de bola. Assim, interessante também é que vocês não necessariamente precisam exportar só a imagem, né? Vocês podem exportar um TIFF também para poder abrir em Python, apesar que o Python abre PNG também. Mas vocês podem abrir o TIFF, pode abrir, enfim, outras
o PNG TIFF ou pode abrir em outros lugares. Eu vou botar o nome aqui, porque dá para pôr o nome sim. O 10. Aqui, ó, o 10. Apareceu aqui embaixo. Se vocês colocarem aqui, ele vai aparecer o 10 aqui embaixo. Claro que está pequenininha, mas vocês podem ir aumentando a fonte e o 10 também vai aumentando. Então, aqui agora a gente já tem o nome da variável, o valor dela e esse valor dela que a gente selecionou dentro do nosso histograma, ó, dentro da nossa distribuição de frequência. Outra coisa interessante da aparência, tá? Claro, aqui no tipo de interpolação de cor geralmente vem ativado a DD White Space. Esse white space, se você desativar ele, olha, você vê que fica um borrão. Por quê? Porque não tem o zero aí. O zero eu brinco, eu chamo de zero, mas é o branco, que é o quê? A cor que separa ambos, né? Então, tu vai pegar aquela cor vermelha e azul e meio que vai mesclar tudo dando essa tonalidade roxa. Então, para esse tipo de evento que tu quer ver duas coisas distintas, não fica legal. Não é interessante. Agora, se você quiser ver nuvem, por exemplo, aí já é algo legal, porque o quê? Ele tirando esses espaços em brancos, tu consegue ver melhor essa ideia de nuvem, né? Tipo, enfim, não fica uma coisa só bem separadinha, fica bem mais com aspectos de fluido. Vocês podem mudar a cor também. Mas eu geralmente deixo separado para ter esse branco que separa duas cores. É um interpolador de cor, então é interessante a gente ter noção um pouco disso também. Beleza? Assim, até agora tem alguma dúvida? Se vocês estiverem no chat, alguém quiser falar e perguntar por alguém, pode dizer, porque eu não estou olhando no chat, aí eu às vezes não consigo responder. Bom, então, tranquilo, vou continuar. Beleza. Depois desse renderizador to the data, eu vou para o próximo, tá? Eu vou tirar ele aqui e vamos para o contour render. O contour render é bem interessante, porque a gente estava no ToDed, que é um renderizador bidimensional, e vai para o contour render, que também é um renderizador bidimensional, só que ele te dá o quê? Ele te dá os contornos, ele te dá os campos. É bem legal. Olha, eu vou mostrar para vocês. New, vocês veem contour. Olha, aqui ele já dá uma pré-visualização dos campos. Se vocês vierem OK. E ativar, claro, não selecionei a variável, vamos selecionar o 10 também. HGT, ele é a mesma ideia do outro, tá? Só que, assim, ele faz com campos de contorno, que é bem legal também, olha, vou mostrar. Ó, aqui não dá para visualizar bem, tá vendo? Novamente, o problema do quê? Dois problemas, né? A cor, né, que a gente não selecionou, o oceano, que está muito forte por tirar. Que a gente já consegue ver melhor. Aqui a gente consegue ver um campo, outro campo, mas são campos grandes ainda, né? Se vocês vierem em... Opa. Se vocês vierem em aparência, aqui ele é um pouco diferente. Na nossa transferência, a gente vai ter o que aqui embaixo? Aqui são representantes os campos e suas respectivas cores. É legal o seguinte, tá vendo que a gente tem uma cor mudando para outro tipo de cor, e basicamente temos duas cores, e a gente tem vários campos, então, tipo assim, a gente tem campos que representam basicamente quase a mesma tonalidade, assim, de azul, então, não, talvez para esse problema ainda assim seja interessante, porque a gente quer ver o IV, perdão, mas se for precipitação, vocês querem ver o campo da variável de precipitação, é interessante a gente separar por cada região um tipo de cor, né? Usando aqui os building color map, tipo esse que tem muito mais representatividade de cor, que aí vocês conseguem ver, por exemplo, com mais detalhe os campos, tá vendo? A gente consegue separar melhor a visualização desses campos, tá? Mas vou voltar para aquele, no caso. Vamos lá. Aqui, a gente pode
aumentar, tipo, aumentar a informação em um determinado campo, né? Então, por exemplo, a gente definiu aquele limite aqui primeiro, lembra do mesmo dado do último. Se a gente realizar isso, a gente aumenta a informação no lado negativo, né? E aqui é a mesma coisa, só que o inverso, a gente vai aumentar a informação no lado positivo, né? Então, é bem legal, assim. Aqui embaixo, aqui é um jogo, tá? É tipo um jogo de equilíbrio, tá? Aqui a gente tem o spacing, que é o spacing entre esses campos. A gente tem um count, que é a quantidade de campos que tu quer, e o contorno mínimo. Por exemplo, assim, ó, se tu coloca um valor absurdo em count, em count de campos, e não tem um espaço para isso, ele meio que dá um aviso. Olha, eu vou te mostrar. Ó, vamos lá, 32. Botei 32 campos para um espaço que não suporta isso. Então ele meio que estoura, não me dá informação nenhuma. Agora, se a gente for aumentando esse espaço, olha, como é que o espaço ainda está? A gente pode ir inserindo mais detalhamento, olha. Olha, eles estão todos concentrados nessa região. A gente inseriu muitos campos. A gente aumentou o detalhamento de campos aqui. Ele vai alterando aqui também. E a gente aumentou a quantidade de campos nessa determinada região. Então, olha que interessante. Ele não acentua os valores vermelhos. Eu vou aumentar a escala de cor aqui para ficar mais evidente. Então, até aqui a gente deixa vermelho, né? Até onde a gente selecionou. Aqui são os maiores valores de U, né? De U, 1 e 10 metros, que são os menores valores, assim. Quando eu falo maior e menor valor, nesse caso, não tem relação com a intensidade, como é uma coisa vetorial, então a gente pode ver mais ou menos para onde tá se movendo a coisa. Então aqui a gente pode enxergar esse tipo de vórtice, né? Aqui tem o U, né? Então no caso aqui a gente teria o V e o W, que é o vertical. Então o vento tem 3 componentes. Como é o U, a gente tem os valores, obviamente, os valores que estão movendo dessa região para essa região, ele tem o U positivo, que é o U mais vermelhado, e os valores que estão indo contra esse movimento, ele apresenta com uma cor mais azulada. Eu vou aumentar a intensidade desse azul também, ó. Então aqui é interessante, ó, que a gente consegue ver, dando zoom nessa região, a área mais ou menos aqui onde está acontecendo a rotação, né? Então aqui você tem um U que está vindo com valores mais azulados, que estão vindo contra. Então tem uma massa aqui e uma massa indo contra outra massa rotacionando. Enfim, é como é que o sistema funciona, mas é interessante a gente poder, é um tipo de informação também extraída com esse tipo de função de transferência. Geometria, mesma coisa sobre o Sol, né? Não diverge muito da outra. Anotação, também a mesma coisa sobre o Sol, vocês podem inserir as legendas que vocês desejam e ativar o tipo de legenda para obter os valores, bem legal. Não sei se esse para U em 10 fica tão legal, né? Em 10 metros, talvez não fique tão interessante, mas temperatura, pressão, é interessantíssimo a gente trabalhar com isso aqui. Vou desativar o contor para a gente ir para a próxima variável, para o próximo renderizador, perdão. O próximo, e talvez um dos mais legais dessa aula, assim, é o Slice Render. O Slice Render, ele é tipo meio que ele tem aquela maquiagem bidimensional, mas ele aceita tridimensionalidade. Por quê? Ele cria basicamente uma fatia, né? O nome, tradução, né? Como o nome diz, é slice, fatiar. E aí tu vai fatiar e gerar ajuste, né? Ajuste da taxa de amostragem para gerar o quê? Maior qualidade nas suas fatias, né? Você vai trabalhando ali na fatia e na função de transferência e vai gerando uma coisa interessante. Então vamos lá.
Se vocês vierem aqui, novamente, slice, e aqui ele, slice. Vamos ativar ele, tá aqui ativado. Vamos selecionar uma variável, vamos ver o Kerrane, tá? Interessante. A gente pode ativar ele. Novamente, ele dá esse valor, né? Vocês estão vendo que ele continua bidimensional, mas ele já tem uma altura, né? Então, ele está no valor médio do meu dado bidimensional. Então, aqui tem a tridimensionalidade, ele dá no valor médio. Aqui está a área que teve chuva, né, no caso. A gente pode verificar a aparência. Aqui a gente tem o quê? Tem aquela mesma função de transferência, né? Não tem nada de tão novo assim. Mas a gente pode mexer nessa função de transferência, né? Vamos fazer aquele esquema de novo, que é priorizar os valores mais extremos da minha série e reduzir essa quantidade de valores que estão só poluindo, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar alguns núcleos, né? Bem interessante. Mas, ainda assim, está uma coisa bidimensional na metade do meu volume. O diferencial dele não entra aqui, tá? No transfer, na função de transferência. O diferencial dele está na geometria, tá? Quando tu entra na geometria, a primeira coisa interessante que a gente vê sobre ele é a orientação do plano, tá? Aqui tem o plano orientation. Aqui a gente tem XY, né? Que é o pessoal do cartesiano, XY. Só que, olha, se vocês ativarem aqui, vocês também têm XZ, YZ. O que é esse aqui? A gente não costuma visualizar muito isso, mas o pessoal da aviação usa bastante, né? Que aí tu vai ter uma variável variando em função de duas coisas, dois eixos fixos, né? Então, tu vai ter um eixo variando em função de dois eixos. Então, por exemplo, X e Z. Ó, X e Z, tu vai ter essa espécie de... Talvez não fique tão interessante, porque eu limpei os dados agora, mas vamos olhar aqui, visualizar tudo. Então, a gente criou esse paredão aqui. Uma espécie de muro, né? Então, aqui a gente tem... a irônica da região. Mas, enfim, a gente tem uma espécie de muro aqui, né? Nessa área, que consiste o quê? Em um corte vertical no eixo X. Se vocês vierem em geometria e colocar YZ, tu vai ter um corte também, mas na questão vertical, né? Para poder ver um perfil vertical desse meu dado. Vamos deixar primeiro no XY, depois eu vou estar mostrando os outros. Tá. Então, assim, olha, a gente tem a mesma coisa do outro, com um pequeno toque diferente. A gente tem o X, o Y, né, que a gente gera aqueles cortes no meu dado, tá vendo? Isso também pode ser alcançado através do região, em vez do navigate, a mesma coisa em Y, né? Mas a diferença dele é esse location aqui. Por quê? Z, ele não está aparentando, né? O Z, ele está variando em função dos eixos X e Y. Então, por exemplo, se a gente aumentar aqui os valores de Z, olha, ele vai subindo. Aqui tem os valores mais altos, né, que seriam os valores que representam os altos níveis, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Então, olha que interessante. Aqui a gente consegue ver mais próximo da superfície. Então, a gente está fatiando, está renderizando por fatia cada região. Ele é diferente do ISO Surface, não confundam. O ISO Surface da última aula, vou até mostrar aqui para vocês. O ISO Surface da última aula, ele não fatia o dado diretamente, ele simplesmente cria essa superfície, né? Essa superfície que contém como se fosse uma espécie de valores, né? É como se fosse um análogo ao tridimensional dentro de uma isolinha, sabe? Uma superfície que representa pontos com valor constante, não necessariamente um corte. Então, tem essa diferença de renderização. Então, por exemplo, aqui tu não vai conseguir ver a camada, por exemplo, a camada curvando. Então, só vai ver ali um corte. Interessante para Rain, por quê? Porque se a gente obtém os valores mais acima, olha aqui, a gente consegue enxergar mais ou menos o nível, né? E, ó, por exemplo, aqui teve um núcleo forte, de
de precipitação. Vini, tá mudo. A gente não tá conseguindo te escutar. Alô? Obrigado aí, Emily. Qual parte vocês pararam de me escutar? Ah, sim, valeu então aí, gente. É que às vezes buga porque eu tô gravando o áudio pelo celular. Obrigado. Tá, beleza. Vou continuar aqui. Então, parou mais ou menos dessa parte. Então, aqui eu selecionei o X e o Z. Aqui a gente pode ver de novo, né? Aqui é aquele mesmo que a gente tinha visto na parte de cima, só que agora um corte vertical. Então, dá para ter uma ideia, mais ou menos, como o modelo está representando aquela região de chuva, né? Olha que interessante. Então, é bem legal. Eu costumo, né? Agora, uma particularidade minha, depois eu mando para vocês, duplicar esse slice render. Por que duplicar esse slice render? Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente pode selecionar, né? Eu vou mostrar para vocês. Na geometria, a gente pode selecionar a região, né? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui a gente vai. Ó, que interessante. A gente pode ir vendo a locação e vendo o comportamento da chuva. Geralmente a NOAA, né? Como a NOAA usa esse software, ela geralmente mostra, assim, mais ou menos como alguns eventos, se vocês derem uma olhada no site dela, vão se comportando, né? Olha que interessante. Então, aqui a gente pode ver todo o perfilamento vertical em Y com os eixos X e Z fixos. Ou a gente pode fazer o contrário, né? Enfim, mas antes de fazer esse contrário, eu vou fazer um contrário em outro slice, né? A gente tem um slice 1 e a gente pode duplicar esse slice. É interessante duplicar esse slice, porque a gente tem um slice traço 1 agora. A gente vai ter dois slices. E nesse slice traço 1, a gente selecionar o outro, né, o YZ. Por quê? Agora a gente pode ativar aqui, olha que legal, a gente vai ter o quê? Aqui, claro, não ele vai manter as configurações do primeiro, então a gente não vai ter aquela muralha representando aqui, vai ter uma coisa mais ou menos assim. E a gente é legal porque agora a gente pode ver mais ou menos, tem uma aqui e uma aqui, e como é que isso aqui tá meio que se comportando, né? Então a gente pode, por exemplo, tentar verificar o núcleo, né? Tanto que vocês podem colocar um Z também, então é bem legal, vocês podem montar certinho uma região com maior intensidade, assim, de precipitação, por exemplo. Vamos mexendo aqui, ó, aqui, por exemplo. Tá vendo? Coincidiu, compactou. Olha, aqui teve alguma coisa. Agora vamos mexer no outro. Lembrando que são dois slice renders diferentes, tá? Então, tem que vir em um no outro e ir mexendo para extrair informação. Olha, uma coisa que eu vou falar para vocês é que não necessariamente vocês precisam ficar aqui mexendo para achar alguma coisa, visualizar uma determinada região. Se vocês têm essa informação, vocês podem vir e digitar o valor direto aqui, tá? Z está em tanto, Y está em tanto. Então, se você sabe mais ou menos ou tem uma ideia da região ali, então é mais tranquilo, tá? Teve alguma coisa bem significativa. Interessante.
Então, vendo isso, né, a gente também, aqui quem meio que já foi se ligando, viu que o slice é somente um corte. Se você quiser outra opção de realizar o slice, e aí é legal, porque aí tu realiza o slice sem necessariamente renderizar um slice. Então, por exemplo, no último, a gente fez o do volume, né? A gente criou o volume, e aí eu mostrei para vocês que vocês poderiam usar o região para realizar um corte. Tá? Ó, tá vendo que o slice ele renderiza por corte. Então, ó, ele renderizou uma área que ele renderizou outra. O, o do o, esse slice não necessariamente precisa fazer isso, né? De ficar aqui na região, só se você quiser fazer em Z e tal. Mas você não precisa usar esse recurso, você pode fazer direto na própria renderização, que olha que legal. Ele fica uma coisa leve, né? Tu consegue fazer esse tipo de visualização, ó, também de maneira mais leve, olha. Porque se vocês plotarem na última aula, eu mostrei o volume para vocês e fiz a mesma coisa e vocês viram que ficou pesado, ele dá uma travadinha, mas nesse caso não. Ele é bem tranquilo. Então é uma maneira de você ter uma pré-visualização, assim, ou uma coisa mais localizada, mais tranquila. Então esse slice render é super importante. Aqui vocês também têm a anotação, tá? Mesma coisa. Uma coisa interessante também aqui dentro da variável, não sei se vocês viram, tem uma coisa chamada Data Fidelity. Hoje, o Vapor, ele meio que tirou as opções de algum tipo de dados, mas aqui tu poderia escolher antes se tinha uma baixa ou alta resolução, enquanto aqui a fidelidade desse dado, ele está numa média resolução para tu conseguir operar tranquilo aí o software. Então vocês poderiam selecionar aqui tranquilo. Eu vou tirar o slice agora e vou passar para o próximo renderizador. O próximo render, e não menos importante, vou tirar os dois slices. Opa, tirei o slice da imagem. E vou voltar para o Navigate. Vou deixar na visão de cima. Beleza. O último, agora, o último renderizador que eu vou estar mostrando nessa aula, e depois eu vou estar mostrando a questão estatística, né, é o Wireframe Render. O Wireframe Render, ele basicamente mostra para vocês como as grades dos seus dados residem, sabe? Ele é bem legal, assim, ele mostra, ele é uma ferramenta, na verdade, uma ferramenta analítica para verificar o que sua grade está fazendo, assim, no espaço e no tempo. Então é legal porque tu pode ter noção da grade, como os seus... Lembra que eu disse na última aula que você tem uma grade no modelo e você tem pontos onde, vamos supor, na variável cloud, massa, enfim, da nuvem, ela está distribuída, ela tem um tipo de distribuição dentro dessas grades. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Se vocês vierem em new novamente, vamos em volume não, perdão. Vamos aqui, ó, Wireframe Render. Aqui mostra mais ou menos uma coisa. Vocês dando OK aqui. Eu aqui entrando, tu tem a dimensão, né? Então vocês podem deixar tridimensional ou bidimensional. Vou deixar bidimensional para a gente mostrando uma coisa aqui mais ou menos. Ó, é interessante o quê? Como ele é uma ferramenta analítica, vocês percebem que dependendo da dimensionalidade do dado que você escolher, as variáveis vão mudar. Então só tem determinados tipos de dados para variáveis bidimensionais e outros determinados tipos de dados para variáveis tridimensionais. Então vamos, por exemplo, ver de novo. Vamos ver o V10. Vou ativar ele aqui. Tá. Ó, agora ficou diferente, né, a visualização, porque os valores, novamente, os valores que estão tão vermelho, que são maiores, estão vindo contrário, né? Então é meio que só da componente ali. Então eles vão inverter. Aqui a gente tem o nome, né, também da variável, a KGT, para fazer aquilo que eu tinha dito, questão da cor também. Aqui, olha, aqui você tem o level data, né? Aqui no level data, debaixo do Fidelity, tu tem o refinamento do seu level. Então, ele tem um 315 por 309. Claro que eu não vou ficar aqui contando cada quadradinho para verificar, mas se vocês derem um zoom, olha, vocês podem visualizar, olha como é que tá. Seu dado, ele está distribuído nessas grades, tá? E se vocês forem tirando o zoom, tu vai vendo mais ou menos quantas grades tem. Então, tipo,
cada informação, ela está em um tipo de gradezinha dessa. Então, ela é bem interessante, por exemplo, se vocês quiserem ver a nuvem, né, como a nuvem está constituída, ou como a resolução dela está constituída dentro dessa grade, né? Claro que para a nuvem a gente não vai olhar esse, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, mudar para um tridimensional. Agora vai ficar um pouco pesado, porque vocês vão ver que é muita grade. A gente vem, vou ver que, vou continuar QCloud para a gente ver a nuvem carregando. Ó, tá vendo que fica uma coisa meio poluída, né? Mas se vocês derem zoom, tá? Se vocês derem zoom, vocês conseguem ver mais ou menos. Ó, aqui você tem... Opa! Aqui a gente tem os quadradinhos, né? Então, tu tem o quadradinho de x, y e z. Então, tu tem milhares, milhares... Milhares não, né? Aqui tu consegue ver. Tu tem 31, 309 e 34. Então, tu tem 34 níveis de quadradinhos de renderização de altura, né? Você contar, vai ter 34 no caso. Então, aqui vocês podem vir, né? Eu acho legal usar esse tipo de renderização, um wireframe, para a gente poder visualizar uma nuvem. Então, a gente pode aplicar um slice nesse wireframe, definindo a região, né? Que é aquele tipo de slice manual que tu pode dar em qualquer tipo de dado seu. Então, por exemplo, tu corta aqui, consegue ver como é que está a distribuição do cloud dentro dessa região. Então, aqui tu tem uma região onde tem nuvem. Claro que se vocês mudarem na aparência, né, colocar uma representatividade maior para as cores mais massivas, tu vai ganhando informação, né? Então, aqui, olha, ele atribui a cor a esses pontos de grade. Ele fica mais ou menos assim, o dado. Claro que o tridimensional de renderização direta, né, ele já meio que plota aquela imagem bonita do fluido para a gente. Mas é interessante a gente ter essa visualização para a gente entender mais ou menos como o software opera, né? Lembrando que esse aqui é o grande marco do wireframe, porque foi as primeiras maneiras dele se passando para o tridimensional. Então, eles manteram esse tipo de renderização como uma forma de você poder analisar, né? Analisar como é que é o dado distribuído dentro da sua grade. Então, eu acho quase sensacional a ideia. Então, aqui vocês podem ver o emaranhado de dados. Que legal. Então, se vocês quiserem também localizar um tipo aqui dentro, enfim, há um infinito possibilidades para vocês poderem mexer. Beleza? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, acho que não, tá tudo tranquilo. Vamos agora para a questão estatística, que também é bem importante. Vou voltar para o Navigate. Então, vamos lá. O Vapor, ele tem uma ferramenta muito legal nele, que consiste na parte estatística, né, que é o Data Statistics. O legal dessa ferramenta é a gente obter, de uma maneira bem simples, assim, bem prática, métricas sobre os nossos dados, né, informações numéricas sobre o nosso dado. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter, eu chamo isso aqui de matriz de visualização, né, que vai ter o nome da variável, o mínimo, o máximo, a média, enfim, o desvio padrão aqui também dá para calcular, vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o coordinates, que a gente pode definir
qual a área a ser calculada, né? Então, tipo, você tem uma área determinada que tu quer calcular. Tu pode fazer isso cortando, tu pode fazer isso pelo slide e selecionando o tipo de variável que tu quer. Então, aqui, olha, tem todos que a gente operou hoje. Tem o renderizador to that, o wireframe, o slice 1, o slice 2, o imagem, que é o de terreno, e o contorno. Né? Então, a gente pode também, uma maneira, escolher, eu deixei no views, contour, mas uma maneira que a gente pode escolher, né, é tipo, no views contour, a gente vem aqui em região e dá o próprio corte da região que quer que calcule e venha e usa essa ferramenta para a gente calcular essa região. Então, a gente pode fazer isso aqui daqui a pouco, mas vamos mostrar aqui o básico. Aqui tem a seção de a escolha da variável, né? Então, aqui dentro do meu contor, eu posso escolher a variável que eu quero que se calcule. Então, vamos ver o P, no caso. Aqui a gente pode adicionar, então, olha, desvio padrão, média, aí a gente pode escolher um dessas variáveis e elas meio que vão dando essa interrogação aqui na parte de cima para vocês. Se vocês vierem e darem update statistic, esses valores vão acrescentar bem rapidinho, e aí ele vai te dando, então, mínimo, máximo, a gente pode ir adicionando outra variável também da saída do WRF. Assim, é bem simples, assim, o pessoal usa bastante Python, né, para ir tirando aquela biblioteca WRF Py para poder visualizar, assim, ter umas informações. Aqui vocês vão montando a tabelinha de vocês, por exemplo, eu quero ver rains de chuva. Se vocês derem update, também aqui ele vai calcular o número, o mínimo, o máximo, o desvio padrão dessa variável. Então, aqui tu vai montando, assim, ó, mais ou menos como é que tu quer inserir as variáveis dentro da sua tabela, né? Aqui também é os time step que tu deseja, então tu pode escolher o time step de outro dado, eu vou estar mostrando isso na próxima aula. Se vocês derem export text aqui, vocês podem deixar o auto-update também. Eu não gosto de usar o auto-update, porque às vezes eu não quero, só quero dar uma olhada, excluir, ele vai dando update toda hora. Então, se vocês fizerem qualquer mudança ali dentro da sua, escolher sua variável e colocar o que ela quer calcular, né? Ela não vai ficar aquela interrogação, ela já vai dar update direto. Se vocês derem export text aqui, vocês podem salvar no computador de vocês essa tabela no arquivo TXT. É legal isso, porque depois vocês tendo essa tabela salva, vocês podem abrir em outros softwares, sei lá, abrir esse TXT num Python, talvez, enfim, num programa que vocês, de visualização que vocês desejarem, né? Então, vocês podem escolher a área que vocês vão salvar, e essa tabela vai ser salva nessa área, em TXT. E, assim, é bem simples o uso, assim. Claro que daqui vocês podem tirar uma infinidade de informações relevantes para o trabalho de vocês. Então, assim, antes de propriamente conhecer o software, é muito interessante que vocês conheçam também essa ferramenta, assim. E a ideia, mais ou menos, hoje, é essa, assim, a gente na próxima vou estar mostrando essa aqui, que é o Python Variables, que é bem legal. Vou estar mostrando outros recursos para a gente poder usar. E eu vou tentar estar trazendo um exemplo brasileiro aqui para a gente poder fazer a nossa terra amada. E é isso.